Boa tarde. O Luiz Felipe veio aqui para colocar esse novo plano para vocês entenderem, tirarem dúvida, perguntar, porque dia 13 vai ter uma assembleia aqui e outra em Macaé. E nessa assembleia é que vai decidir que o pessoal aceita ou não esse plano. Não vai ser uma questão individual. Que a Assembleia ganhar, todo mundo vai entrar. Que perder, todo mundo fica de fora. Marcelo, tem algum forma jurídico? Não? Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Conversar com vocês aqui sobre uma contraproposta que a Petros fez com relação àquela proposta do GT, que eu já estive aqui explicando para vocês, do GT paritário. E também vou além, né, porque o próprio GT já se reuniu com a Petros com relação a essa contraproposta, e aí já fizeram algumas alterações, algumas mexidas. Então, além da contraproposta da Petros, eu vou mostrar para vocês qual é a proposta final que ficou consensuada entre a Petros e o GT e que vai ser objeto de votação, né, de aprovação ou rejeição nas assembleias que o Chicão aqui se referiu. Bom, não sei se vocês lembram, mas a proposta do GT, ela tinha 6 pontos. Vou passar aqui, vou falar rapidamente, porque eu vou passar isso aqui depois. Então, que era o aumento da contribuição normal, que era algo em torno de 90% para os repactuados e de 139% para os não repactuados. Tinha a colocação de contribuição normal para pensionista, tinha o tal do deflator, tanto nos benefícios concedidos quanto a conceder, que na prática reduziam os benefícios em 13,5%, mais ou menos, né? Uma contribuição sobre o pecúlio de 30% e uma contribuição sobre o 13º, que seria por um prazo de 10 anos de 30%. A Petros fez uma análise disso. Bom, esqueci de falar uma parte importante. A proposta do GT previa que fosse opcional e que quem aceitasse essas novas regras iria para um novo plano de previdência. Né? Seria uma separação do público no plano Petros, dos repactuados ou dos não repactuados. A Petros fez uma contraproposta que o primeiro ponto é exatamente esse: manter todos os planos em questão. E para isso, essa proposta tem que ser obrigatória, compulsória. Né? Então, por isso que está tendo assembleia, a maioria vai decidir se todos vão ficar, todos vão aceitar, se vai valer para todos essa contraproposta da Petros, ou, em caso de rejeição, vai continuar havendo o equacionamento que está sendo pago hoje, e mais um equacionamento que já tem para ser feito, que é o do ano de 2018. A situação do plano hoje é essa aqui. O plano tem... Essa apresentação que eu estou fazendo é da Petros, tá, gente? Essa aqui não é a da FUB. Só para vocês saberem o que a Petros apresentou. Então, o plano hoje tem um déficit de 36,9 bilhões, que são aqueles 28,5 de 2015, que é o que a gente está pagando hoje. E tem mais 8,4 bilhões de 2018. Aqui estão somados os valores dos déficits de repactuados e não repactuados. Hoje, para pessoas com renda até R$5 mil, por exemplo, os participantes têm uma contribuição extraordinária de cerca de 4,6%. Aposentados 6,5%, pensionistas 6,5%. Para a turma que ganha mais, por exemplo, a turma aqui que ganha na faixa de 15 mil, o participante paga 16%, isso aqui só de extraordinária, tá? Fora a contribuição normal.
o aposentado 23% e a pensionista 23%. Isso é o que está acontecendo hoje. Com o equacionamento de 2018, que está para entrar agora em fevereiro, março de 2020, diga. Só entender uma coisa, quando você fala em renda líquida, renda líquida, está perto sem o NPS? Sem INSS. Aqui não tem INSS. A turma de 5 mil, na faixa de 5 mil, juntando agora o equacionamento de 2018, vai passar a pagar o participante da ativa na faixa de 5,8%, pensionista e aposentado na faixa de 8%. Para quem ganha na faixa de 10 mil, já vai para 16% o participante, 22% o aposentado e pensionista. E aumentando a renda, porque, não sei se isso aqui eu vou falar mais na frente, mas é uma forma de equacionamento em contribuições progressivas, então quanto maior a renda, maior a alíquota de contribuição extraordinária. Chega ao ponto lá, da turma que está no teto, pagar 25% se for da ativa e 35% do aposentado e pensionista, além da tabela de contribuição normal, que vai a 14%. Então, metade do que recebe. É porque está sendo filmado, e aí ele está gravando isso, então as perguntas devem ficarem para mais tarde. Bom, como eu disse, isso aqui é uma apresentação da Petros, e eles fizeram uma simulação de que com a proposta do GT, esse quadro aqui seria o que eles imaginam. Vocês lembram que está posto que a Petrobras e a Petros estão para oferecer o plano Petros 3, que é um plano de contribuição definida. Então, esse plano sairia antes da proposta do GT. Eles acham que algo em torno de 14 mil pessoas, 14 mil participantes entre ativos e assistidos iriam para esse PP3 de um total de 55 mil. E depois, quando viesse a proposta do GT, que se fosse implementada, mais 24 mil e restariam 17 mil pessoas no plano como ele hoje é. Então, eles acham que ia ficar muito dividido e que isso não seria uma boa. Bom, então o que eles estão propondo? O que a Petros propôs? Primeiro, eu acho que é uma parte super importante isso aqui. Dos 36 bi de déficit, eles já estão aqui retirando, caindo para 34. Por que caiu de 36,9 para 34? É aquela parcela das contribuições extraordinárias que estão sendo feitas nesse ano de 2019. Porque aquele 36,9 bi está parado lá em 2018. Como a gente está pagando o déficit esse ano, ele está reduzindo. Então ele já cai para 34,1. Depois disso, eles estão assumindo de que há uma dívida da Petrobras com relação ao grupo pré-70. É uma coisa que nós já víamos conversando sobre isso, apontando tudo. Eles calcularam algo em torno de 3,6 bi e é mais ou menos isso mesmo. Tá? A gente faz umas contas aí de 4, de 3,5. Então 3,6 bi está do bom tamanho. Então 3,4 menos esse 34 menos esse 3,6 vem para 30 bilhões, 30,2 bilhões o déficit que deve ser equacionado nessa contraproposta da Petros. E aí, esse déficit de 30,2, metade é da patrocinadora, metade dos participantes assistidos. Como é que eles propõem que isso seja pago? A Petros propôs que fosse reduzido o valor do pecúlio. Esse valor do pecúlio na proposta da Petros seria de 2 vezes o teto do INSS, hoje daria algo em torno de R$ 11.600.
Só para vocês terem uma ideia, 70% dos pecúlios hoje pagos pela Petros estão na faixa de R$100 mil. Então seria uma redução bastante grande aqui. A redução no valor das futuras pensões, tá? Só para vocês entenderem, por que eles estão mexendo no pecúlio, propondo mexer no pecúlio e nas futuras pensões? Porque são benefícios que ainda não foram concedidos e aí a legislação permitiria que eles fossem revistos, né? O nível de benefício fosse revisto. Então, a redução da pensão, eles propuseram que, em vez dos atuais 50% do valor do benefício do falecido, mais 10% por beneficiário, né? Por exemplo, se o falecido só deixou a viúva, seria 60% do valor que ele recebia. Se a viúva e um filho menor, 70% do valor que ele recebia. Então, a proposta da Petros é que isso caísse para 30% mais 10% por beneficiário. Ou seja, se fosse só uma viúva, seria 40% em vez de 60%. Propuseram também a contribuição extraordinária de 30% sobre o abono, ao invés daqueles 10 anos que estava previsto na proposta do GT, que isso então fosse de forma vitalícia. E o restante, quer dizer, na proposta da Petros, daqueles 15 bilhões, 2,1 bilhões seriam pagos com a redução do pecúlio, 3,3 bilhões com a redução da pensão, 2 bilhões com o 13º, com a contribuição de 30% sobre o 13º, e o restante, para completar os 15,1 bilhões, 7,7 bilhões por meio de contribuição extraordinária. Né? Também propôs que o prazo da contribuição extraordinária fosse estendido, porque a legislação agora permite. Quando foi feito o equacionamento do déficit de 2015, né, a contribuição extraordinária foi calculada para ser paga em 18 anos. Agora pode ser de forma vitalícia. E também estão propondo que essa contribuição extraordinária seja linear e não mais de forma progressiva, como nós vimos ali, né, no quadro anterior. E aí, como é que ficaria, então, a proposta da Petros comparada com o atual equacionamento? Aqui já somado o equacionamento de 2018, tá? Porque ela vem para substituir os dois equacionamentos. Então, a gente pode ver aqui que a turma da renda na faixa de 5 mil, que pagaria 8% no atual equacionamento, acrescido do equacionamento de 2018, passa a pagar 9,5%. Então, isso aqui é bem sensível para o pessoal que ganha até a faixa de 5 mil reais. Ou seja, a contribuição mensal passa a ser uma alíquota um pouco maior do que a que seria a alíquota dos dois equacionamentos, de 15 e 18. Eu queria lembrar vocês aqui que além dessa, na proposta do GT, além do aumento da contribuição, tinha também aquele deflator. Porque agora a gente está vendo o seguinte, olha, a turma vai pagar uma contribuição maior do que pagaria nos equacionamentos. Mas na proposta de GT, também tinha um deflator que fazia mais ou menos esse mesmo movimento. Tá? Então, só para deixar claro que assim, não tem como fugir de pagar um pouco mais a turma que está nessa faixa de renda. E depois eu vou explicar o porquê disso. Eu tenho uma outra apresentação. Quando a gente sobe um pouco a faixa de renda, a gente vê que a proposta que foi feita pela Petros já se torna bastante atrativa. A turma na faixa de 10 mil reais, em vez de pagar 16, paga 8. Em vez de pagar 22, paga 9,5. Se a gente vier aqui para 20 mil reais, em vez de 23, paga 8.
em vez de 32, passa a pagar 9,5. Porque a Petros fez a proposta com as alíquotas lineares, ou seja, é a mesma alíquota de contribuição extraordinária, independente do valor do benefício. Bom, a partir daqui eu vou mudar de apresentação. Eu já fiz uma antecipação aqui desse quadrinho, que é exatamente o comparativo. Eu vou repetir para a gente fixar entre a proposta do GT paritário e a contraproposta da Petros. Então, só para fixar, gente, na proposta do GT paritário, que tinha sido aqui explicado, e que seria opcional, mas que tinha aqui também a aprovação do sindicato, a gente iria, primeiro, mexer nas alíquotas de contribuição normal, ia tirar elas do regulamento, e elas iriam ser reajustadas logo de início em 90% para os participantes repactuados e 139% para os não repactuados. A proposta da PET, a contraproposta da PET, é manter a contribuição, pelo menos no primeiro momento, manter a tabela de contribuição normal como está, e fazer todo o equacionamento por meio de contribuição extraordinária, só que de forma de contribuição linear. E também estendendo o prazo, pelo prazo total de compromisso do plano, ou seja, vitalício. O GT propunha a implantação de contribuição normal para pensionista. Na proposta da Petros não tem a contribuição normal da pensionista, mas tem aquela contribuição extraordinária mais pesada. O GT propunha também a implantação do deflator para os benefícios atuais e futuros, e a proposta da Petros não tem esse deflator, ela faz tudo na contribuição extraordinária, linear e vitalícia para os assistidos e para os ativos. A implantação da contribuição de 30% sobre o pecúlio, na proposta do GT era por 10 anos, na proposta da Petros é vitalícia. E a cobrança de contribuição, 30% do pecúlio era na proposta do GT, e na proposta da Petros é a redução do valor do pecúlio para 2 vezes o teto do INSS. E na questão do 13º, o GT propunha 30% de contribuição por 10 anos, e a proposta da Petros é uma contribuição permanente de 30%. Só para mais fácil comparar, se é 30% com a outra, você ia comparar quanto representa esse percentual novo do quinto. Entendeu, Bruno? Você fala, a proposta deu 30%. A atual, 2 tetos. O pessoal não consegue comparar se esses 2 tetos. Aqui seriam 30%. na faixa, aqui o pessoal receberia na faixa de 6 benefícios. 6,3 benefícios, a de 2 tetos do INSS. Bom, algumas informações importantes, então, também para reforçar. De acordo com os estudos realizados pela Petros, a contribuição extraordinária linear seria, aqui vocês viram que era 8 e alguma coisa, não 9, e aqui era 9,56, não 10. Contribuição de 8,2 sobre salários dos ativos e de 9,56 sobre o benefício dos assistidos, em conjunto com as demais propostas. Eliminaria os déficits de 2015 e 2018. Em um momento inicial, não seria alterada a tabela de contribuição normal, mas ela seria retirada do regulamento para permitir que haja ajustes sempre que necessário. O processo se daria na forma de um novo equacionamento dentro dos atuais planos PPSPR e NR, ou seja, ninguém iria para outro plano. Esse novo equacionamento irá substituir o atual equacionamento a partir de sua aprovação, aplicando a Resolução 30 de 2018. É essa resolução que permite que o prazo de pagamento das contribuições seja estendido de forma vitalícia. Não haveria opção em se manter no atual PED, pois a contraproposta da Petros seria uma nova forma de se equacionar o déficit do plano,
sendo aplicada a todos os seus participantes e assistidos. Ou seja, se aprovado em assembleia, vale para todo mundo, se rejeitado em assembleia, não vale para ninguém. Esse novo equacionamento seria aplicado apenas para os grupos pós-70 e será aprovado concomitantemente com a cisão do grupo pré-70. Ou seja, para que haja aquele aporte de 3,6 bilhões, né, a Petros e a Petrobras estão fazendo a cisão do pré-70 e vão deixar aqui no plano para os pós-70 aqueles recursos de 3,6 bilhões. Alguns efeitos não desejados e que já foram discutidos e negociados dessa proposta original da Petros. Estou falando da proposta original. Tá? O equacionamento foi feito por meio de contribuição extraordinária e não por meio do ajuste imediato na contribuição normal e também a aplicação do deflator, traz um tratamento tributário mais perverso ao participante assistido. Apesar disso, é correto afirmar que a aplicação de deflator não é viável quando as alterações propostas são realizadas no regulamento do próprio plano. Vou dividir aqui. A primeira parte do tratamento tributário. Não sei se vocês sabem, mas a contribuição extraordinária não pode ser deduzida do imposto de renda, né, de acordo com o entendimento da Receita Federal. Então, como a proposta da Petros faz todo o equacionamento por contribuição extraordinária, mas quando a gente faz uma comparação com a proposta do GT, que aumentava a contribuição normal, o tratamento tributário da contraproposta da Petros, ele é mais perverso que o da proposta do GT. A gente colocou isso lá em reuniões com a Petros e com alguns advogados, depois o Marcelo pode até, na sequência aqui, conversar um pouco sobre isso, que essa visão da Receita Federal de que a contribuição extraordinária não é dedutível, que isso é bastante questionável. Aí há ações na Justiça para que isso seja revertido. Então, a gente depois conversa aqui com o Marcelo para ver qual a chance disso acontecer. A segunda parte aqui dessa afirmação, que é correto afirmar que a aplicação do deflator não é viável quando as alterações propostas são realizadas no regulamento do próprio plano. Sim. Por que a proposta da Petros faz tudo por contribuição extraordinária e acaba não aplicando o deflator, que teria o mesmo resultado com um tratamento tributário melhor? Porque, como está ficando todo mundo no mesmo plano, a legislação não permitiria essa aplicação desse deflator, porque, na verdade, isso seria uma redução dos reajustes futuros do benefício. Você só poderia fazer isso se você fizesse isso de um novo plano e como seria feito de forma opcional, ou seja, a pessoa estaria aceitando esse deflator nos benefícios futuros. Ficando no mesmo plano, isso juridicamente é inviável. Então, por isso que o tratamento dado pela Petros foi diferente do tratamento ou da solução dada pelo GT. Bom, o segundo ponto de efeito não desejado é que a proposta de valor teto para o benefício do pecúlio reduz o atual teto, que é algo em torno de 230 mil, para 11.600. Na verdade, esse 11.600 na proposta da Petros seria um valor fixo de pecúlio. E cerca de 70% dos pecúlios por morte concedidos hoje estão na faixa de 100 mil reais. Terceiro efeito não desejado, a aplicação da contribuição de 30% sobre o abono anual de forma permanente, vitalícia, é bastante rigorosa. Lembrando que esse desconto é associado ao desconto da contribuição normal, ou seja, quando receber o 13º, vai pagar a contribuição normal e mais esses 30% de forma permanente. O quarto efeito não desejado é que a redução da proposta para o valor das futuras pensões, aliada à contribuição extraordinária, aliada à cobrança de 30% sobre o abono e aliada à redução do valor do pecúlio, transfere boa parte dos encargos do equacionamento para as futuras pensionistas. Então, isso aqui foi o que a gente foi discutir com a Petros. E os efeitos positivos que a gente viu nessa contraproposta da Petros
Foi o primeiro, que a incorporação da contraproposta, na proposta do GT, prevista para esse ano, evita a aplicação de novo equacionamento de 2018. Ou seja, a Petros, o presidente da Petros, quando fez a palestra falando sobre isso, ele disse o seguinte: eu quero aprovar isso esse ano. Então, eu não quero que deixe acumular com o novo equacionamento. E tem uma outra coisa, está aqui. O segundo ponto positivo: a sua implementação ocorrerá em momento anterior à disponibilização da opção pelo PP3. Eles não estão matando o PP3, mas eles estão deixando para um momento posterior. Então, primeiro seria, todo mundo quer fazer essas adequações no plano, equilibrou o plano, agora sim, agora vem o PP3, quem quiser pode ir para lá. 3. Outro efeito positivo: a implantação independe de adesão individual. Isso aqui acaba que realmente dividindo o público e gerando muita ação judicial, não só por essa divisão, mas também por pessoas que depois queriam ter ido e não foram, ou pessoas que foram e queriam voltar. A gente até hoje na repactuação vê essas ações lá na Petros, né? O quinto ponto: não haverá renúncia às ações judiciais. Ou seja, quem tem ação judicial continua com ela. Por exemplo, para o PP3, a Petros já anunciou que para ir para o PP3, quem quiser ir vai ter que renunciar à ação judicial. Aqui não tem renúncia às ações judiciais, e muito menos as renúncias daquelas ações judiciais que as entidades representativas têm para que as patrocinadoras coloquem dinheiro no plano. Então, isso tudo continua na Justiça. O sexto ponto: a incorporação de contraproposta da Petros, contemplando vários itens da proposta do GT. Isso aqui é super importante, gente. O que a gente queria com a proposta do GT? É exatamente isso aqui: manter o objetivo principal, que é a manutenção do plano BD vitalício e com seu custeio equilibrado no longo prazo. É isso que propunha a proposta do GT, e é isso que a gente está vendo na contraproposta da Petros. Só que aí a gente fez alguns exercícios e viu que realmente estava muito pesado para pensionista, principalmente para a futura. Já está para as atuais. Vocês imaginam para aquelas que iriam ter um valor de benefício inferior aos já calculados hoje. Então, a gente fez umas simulações aqui. Isso aqui são benefícios de aposentados repactuados. Então, um aposentado, por exemplo, que recebe R$4.000 da Petros, isso aqui é benefício Petros. A pensionista, se fosse só a viúva, iria receber R$2.400, e com a proposta da Petros, uma futura pensionista passaria a receber R$1.600, ou seja, R$800 a menos. E vamos pegar aqui na faixa de R$10.000 o benefício do aposentado. A pensionista, nas regras atuais, ganharia R$6.000, passaria a ganhar R$4.000, perderia R$2.000 todo mês. Lembrando que isso é só parte Petros. Nós estamos vendo aí a aprovação da reforma da Previdência, que vai reduzir o valor das pensões do INSS para as futuras pensionistas. Então, elas teriam um efeito conjugado aqui extremamente perverso. Agora vamos ver uma pensionista de um participante não repactuado, futura pensionista. O efeito é maior ainda, porque o cálculo do valor da pensão por morte para pensionista de repactuado ficou maior do que do não repactuado. Então, vamos fazer aqueles mesmos exemplos. Um aposentado ganha R$4.000, a pensão seria na faixa de R$1.000, seria R$1.000, e com a regra da Petros passaria a R$233, perderia R$760. Na de R$10.000, o mesmo exemplo lá do outro lado, a pensão seria R$4.600 com a regra atual, e passaria para R$1.900 com uma perda de R$2.700. Isso aí é repactuado ou não repactuado? Oi? Não repactuado. Então, a primeira que eu fiz foi repactuada, agora é não repactuado. Então, aqui na faixa de 10.000, a perda lá do repactuado, que era de 2.000, aqui passa a ser de 2.700. Eita, fiz besteira.
Foi muito impactante. Bom, aí o que nós fizemos? O que nós fizemos para, assim, né, quando a turma do GT recebeu essa proposta da PET, que é a contraproposta, a proposta do GT, eles chamaram a mim, ao Marcelo, a Alice, que é a nossa companheira lá que nos ajuda nesses estudos. Nós demos uma olhada e falamos, olha, vamos fazer aqui uma proposta a ser debatida naquele fórum ampliado que seja assim o mínimo do mínimo, aceitável. Mesmo assim, a gente acha que podia melhorar, a gente achava que podia melhorar. Então, a proposta da Petros aqui, do pecúlio, por exemplo, de 2 tetos do INSS, a gente falou, olha, no mínimo seria legal elevar para 2 vezes o benefício total, Petros mais INSS, ou 2 vezes o salário do participante ativo. Né? Porque, assim, a maioria dos benefícios, quando somados Petros com o INSS, dá mais do que o teto do INSS, então a gente já teria algum ganho aí. A pensão, depois daqueles exercícios, a gente falou, olha, no mínimo 40% mais 10% para o dependente, mas se tiver possibilidade, vamos deixar como está. E assim, a gente também fez uma pressão do seguinte, por que o pecúlio é tão importante hoje para pensionista? Porque a concessão da pensão demora mais. Então, o pecúlio segura, naquela hora do aperto que o participante faleceu, o pecúlio segura ali 2, 3 meses da renda familiar. Então, a gente colocou também o seguinte, olha, uma exigência de que o pagamento do benefício de pensão, se por acaso o pecúlio for reduzido, que ele seja feito no máximo em 30 dias após o falecimento. Então, a gente jogou lá para fazer essa pressão também. O abono anual, 30% da extraordinária, a gente tentou reduzir para 20%. 30% sobre o 13º de extraordinária, tentou reduzir para 20%. E a contribuição extraordinária mensal, a gente sabe que tem que pagar aqueles 15 bilhões, então a gente, fazendo qualquer ajuste nisso aqui, uma parte maior daqueles 15 milhões tem que ser paga por contribuição extraordinária, então tem que ser feito o ajuste. E aí o que se conseguiu lá na última reunião do GT, que foi feita dentro da Petros, com a participação da Petrobras, do presidente da Petros e do atuário da Petros. A contribuição extraordinária de 30% sobre a abono anual ficou, não caiu para 20%. O pecúlio foi aceito, então, que fosse 2 vezes a remuneração global, Petros mais INSS, ou 2 vezes o salário de contribuição dos ativos. As futuras pensões foi conseguido manter então o nível das atuais pensionistas. Então não tem mudança no critério de cálculo da pensão. A contribuição extraordinária continua sendo linear com o valor ajustado para se adequar ao novo valor do pecúlio e a manutenção do cálculo da futura pensão. Vocês entenderam que quando aquela economia que teria para o plano, baixando o valor da futura pensão de 50 para 30, ela deixou de existir. Então, aquilo teve que ser recolocado na contribuição extraordinária. Tá? A aplicação da resolução CNPC 30, que é para postergar o prazo de pagamento, a redução do déficit a ser equacionada pelo reconhecimento do correto patrimônio do pré-70, ou seja, eles confirmaram, e a Petrobras na mesa confirmou o pagamento daqueles 3,6 bilhões, a adequação às seguintes regras. Isso aqui é outra história. Tem uma resolução que determina algumas alterações em planos de previdência e que essa resolução já vai ser incorporada caso essa proposta seja aceita. Mas mesmo que essa proposta não seja aceita, essas mudanças têm que ser feitas nos planos, tanto de repactuados quanto não repactuados, porque é uma exigência legal para ser cumprida até dezembro desse ano, ou seja, até mês que vem.
Então, o reajuste dos benefícios tem que ser de acordo com o indexador econômico, ou seja, os não repactuados vão ter que ter uma alteração no indexador dos benefícios deles. Eu não sei dizer para vocês se isso vai ser extensível aos já aposentados ou só aos futuros aposentados. Eu acho que isso vai ser uma briga, porque os já aposentados e que não repactuaram querem ter os seus indicadores, né, de acordo com o salário das patrocinadoras. Segundo ponto, a desvinculação do valor do benefício do valor do INSS. Isso aqui, com certeza, é só para as futuras concessões de benefícios, ou seja, não vai mais se suplementar ao INSS real, vai ter lá um valor hipotético no plano para que seja suplementado. O cálculo do benefício vai ser de acordo com a média salarial dos últimos 36 meses. Essa resolução diz que tem que ser no mínimo 36 meses, então isso também é para futuros benefícios. Outros pontos discutidos nessa reunião: aplicação de medidas mitigadoras de futuros déficits. Então, supressão de tabela de contribuição normal do regulamento, para que ela possa flutuar de acordo com as necessidades. A contribuição normal flutuante de acordo com o plano de custeio. A contribuição extraordinária, aplicação de contribuição extraordinária já individual, devido à mudança de contribuição familiar. Isso já tem para os assistidos, mas essa proposta é também para os ativos. Elaboração de minuta para deliberação em assembleia. Então, ficou lá definido que ia ser elaborada uma minuta para deliberação em assembleia, contendo 3 cláusulas. O conteúdo da proposta, essa que foi consensuada na reunião do GT, o compromisso de não judicialização exclusivamente em relação à proposta. Esse compromisso de não judicialização é referente às entidades representativas e não um compromisso individual, pessoa física, e o diferimento do pagamento do valor do equacionamento não realizado devido à concessão de liminares. Ou seja, quem tinha liminar, né, que foi cassado agora e ficou devendo a Petros, está se pensando nas possibilidades de como isso pode ser pago. Lá a gente comentou, mas não ficou fechado ainda, que surgiu a ideia de poder ser pago à vista, para quem puder, poder ser pago pelo mesmo prazo em que ficaram valendo as liminares, e a terceira opção seria de forma vitalícia, ou seja, enquanto houvesse benefício, se pagaria um percentualzinho por conta das contribuições extraordinárias que não foram pagas por causa das liminares. Então, essa minuta, quer dizer, na verdade, esse texto que vai ser elaborado é que vai ser apresentado nas reuniões das entidades representativas para deliberação. E também ficou combinado o seguinte, que caso aprovado nas assembleias esse documento, né, a Petros vai realizar ainda outros estudos que também visam a melhoria do plano. Primeiro, é o estudo da composição do déficit para adequação da taxa de contribuição normal, visando a cobertura do déficit de origem estrutural. Porque, assim, isso aqui é para tentar pegar parte daquilo que está na contribuição extraordinária, tirar de lá e passar para o aumento da contribuição normal. Primeiro, porque se for problema estrutural, isso tecnicamente está correto. E segundo, por causa do tratamento tributário. Segundo, o estudo da alteração do seguro do fundo de quitação por morte para a diluição do pagamento dos empréstimos, de acordo com a expectativa de vida do participante. Ou seja, a proposta aqui é o seguinte: como está pagando uma contribuição extraordinária, está pagando contribuição normal e tem prestações de empréstimos altas, um estudo para ver se tem como dar uma diluída também no valor do empréstimo. Terceiro, estudo de mudança da composição dos ativos do plano pré-70, visando sua blindagem com relação a futuros déficits. Quarto, reunião específica para tratar da instituição de conselho consultivo dos planos pré e pós-70, RNR. Esse item 3, seguinte,
Hoje não existe aquele TCF, o termo de compromisso financeiro que a Petrobras, né, garante nos compromissos do pré-70. Isso termina em 2028. Né? Então, aqui seria uma mudança na composição dos ativos patrimônio do pré-70. A ideia aqui, em resumo, é o seguinte: comprar títulos que estejam alinhados com os juros do plano para que isso possa garantir que não haja déficit futuro. A ideia que está aqui é essa, um estudo para isso. O quarto seria a instituição de conselhos consultivos de participantes que pudessem acompanhar mais de perto o desenrolar, a administração dos planos. O quinto seria o estudo de aplicabilidade da Resolução 30 para estabelecer a ordem de prioridade quanto à utilização de eventual superávit. Eu não sei se vocês sabem, mas a melhor notícia de hoje é que o plano, esse ano de 2019, está com superávit. Ele tem superávit operacional no ano. Então, o que fazer com esse superávit? Primeiro, adequar a taxa de juros do plano, que a gente está vendo, né, quase todo mês a taxa de juros da economia caindo, a gente não consegue mais a rentabilidade necessária daquela taxa que é utilizada para os cálculos atuariais do plano, então essa taxa tem que ser reduzida. Então, a primeira coisa que se poderia fazer com o superávit é reduzir essa taxa, que evitaria déficits futuros. Essa redução de taxa evita déficits futuros. Segundo, evitado o déficit futuro e continuando a haver superávit, a redução da contribuição extraordinária do abono anual, aqueles 30%. Terceiro, redução da contribuição extraordinária mensal. Quarto, a elevação do valor do pecúlio. E quinto, a adequação da tábua de mortalidade. Ou seja, tendo superávit, a gente vai fazendo o caminho inverso do que foi feito. Item 6. Estudo de viabilidade quanto à unificação das taxas de contribuição normal para a maior taxa praticada. Ou seja, acabar com aquela divisão de quem paga 11 e de quem paga 14. E também esse último item fala da unificação da database de reajuste, que também é diferenciada para quem paga 11 e quem paga 14. Então, isso aqui não está na proposta, mas foi discutido na reunião para que ficasse, caso aprovada a proposta, como um compromisso da Petro. Tá? Bom, isso aqui é um quadro resumo de como ficou a proposta, então, já adequado aqueles ajustes feitos na última reunião do GT que ocorreu lá dentro da Petro. Então, o valor do pecúlio, para o repactuado e para o não repactuado, a mesma coisa. 2 vezes o salário de cálculo para o ativo, ou 2 vezes a renda global para o aposentado. E essa renda global significa a soma de Petros mais INSS. O valor da pensão foi mantido, tanto para repactuado quanto não repactuado, 50% mais 10% por dependente. O que muda entre repactuado e não repactuado é sobre o que incide esse 50% mais 10%. No repactuado é direto sobre o benefício da Petros, e no não repactuado é sobre a renda global, depois deduzido o valor do INSS. Então tem uma fórmula de cálculo diferente, mas o critério de 50% mais 10% é o mesmo. A contribuição extraordinária de abono anual foi mantida a proposta da Petros, de 30% para repactuados e não repactuados. E, para ajustar os atuais déficits de repactuados e não repactuados, teria que ser introduzida essa contribuição extraordinária, que para o repactuado ativo ficou em 11,21%, para o repactuado assistido ficou em 13,70%, para o não repactuado ativo 12,81% e para o não repactuado assistido 14,57%. Tá? Por que aumentou lá de 8,2% e 9,56% para isso aqui? Por causa do aumento no valor do pecúlio e da manutenção dos percentuais da pensão, da futura pensão. Tá? Aqui vocês não vão ver, porque está muito pequenininho, mas
eu vou dizer para vocês o que é mais importante aqui. Aqui eu estou... Todo mundo aqui é aposentado ou pensionista, né? Eu preciso passar no ativo aqui. Então vamos lá. Estou aqui no aposentado, tá, gente? Um aposentado que ganha na faixa de 6 mil, a faixa de 6 mil é aquela limite ali entre quem ainda vai pagar um pouco mais nessa proposta com relação ao que estaria pagando no equacionamento como ele é feito hoje. Então vamos lá, de 6 mil, ele hoje paga 222 de contribuição normal, 514 de extraordinária, pagaria em torno de R$ 133 de contribuição extraordinária de 2018. Isso daria um total de R$ 870,86 de contribuição. Pessoa que ganha 6 mil. O que está se propondo? Depois eu deixo essa apresentação aqui, para a turma, se quiser. O que está se propondo? Contribuição normal não muda, 222. E a contribuição extraordinária, algo em torno de 13%, como eu falei no slide anterior, de R$ 822. Então, a contribuição dele seria de R$ 1.044 e ele passaria a pagar de contribuição R$ 173 a mais. Esse é o caso, assim como todos aqueles que ganham menos do que os 6 mil, é o caso das pessoas que passariam a pagar mais com a contraproposta da Petros do que se mantido o atual plano de equacionamento. Por que eu ainda, assim, por que mesmo para essas pessoas, eu acredito que tem que se pensar bastante, porque, na minha opinião, é vantajoso ainda aceitar essa proposta. Simplesmente porque a gente sai daquele quadro de déficits sucessivos, porque ano que vem pode ter outro, no outro pode ter outro, e isso virar uma bola de neve. Eu vou mostrar uma apresentação para vocês do que acontece quando isso vira bola de neve. E a gente, fazendo essas mudanças que estão sendo propostas, a gente vai estar deixando o plano mais saudável, com bem menos chances de vir a ter déficits sucessivos. A partir daqui, a partir dos 6 mil, quem ganha mais do que os 6 mil, essa proposta passa a ser vantajosa, e mais vantajosa quanto maior for o valor do benefício. Então, para quem ganha na faixa de 10 mil, teria uma economia mensal de cerca de R$ 1.300. Para quem ganha na faixa de 16 mil, que é mais ou menos o segundo teto da PESP, uma economia de R$ 2.700, e por aí vai, chega a R$ 4.000, R$ 5.000 de economia. Está em 14,9. Mas a diferença vai ser a mesma, porque a contribuição normal ela fica igual dos dois lados. Vai ser a mesma. Mas a diferença lá na última, a diferença das regras vai ser a mesma. Olha, senhora. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é que está dando para Sim. a primeira dali é o valor de quanto? A senhora é aposentada ou pensionista? Pensionista. Pensionista. Eu vou passar para pensionista agora. A primeira que está aqui é R$ 500. Tá? Ótimo. R$ 500, hoje paga R$ 22,65 de Petros. Estaria passando para R$ 68, um aumento de R$ 40 nessa proposta. Com R$ 6 mil, que foi o mesmo exemplo que eu dei lá atrás, passaria de 514 Desculpa, a senhora está pagando de 500, paga 22 hoje, paga 800, tem aqui, paga 36,24 hoje,
pagaria mais R$ 9,36 no déficit de 2018, seria R$ 45. Com essa proposta da PET que faz, né, por contribuição linear, ou seja, todo mundo paga o mesmo percentual, a senhora passaria para R$ 109, um reajuste de R$ 64. Tá? Obrigada. Então, subindo aqui até o limite, aqui no limite de R$ 6.000, seriam R$ 173 pagando a mais. A partir daqui, inverte, e nos R$ 7.000 já teria uma economia de 122, e aí vai subindo nos R$ 10.000, uma economia de R$ 1.000, R$ 1.012. Eu queria que vocês me dissessem, vocês entenderam por que aumenta? É porque equalizou. Exato, porque a contribuição, o equacionamento foi feito com taxas progressivas e agora está feito com taxa linear. Você Eu tenho só uma dúvida. pois não. Você quer dizer que quem contribuiu com 14 e quem é de 11, sempre contribuiu, foi sempre menor. Sim. E isso acabou? Não, isso ainda não acabou, mas tem uma... Acabou, que eu digo o seguinte, equalizou? Quer dizer, Na contribuição extraordinária, sim, sim. quer dizer que... Hoje, no atual plano de equacionamento, já, só para tu que está gravando, a sua pergunta é importante, eu vou repetir a sua pergunta. Ela me perguntou se quem paga 11 e paga 14 tem o mesmo valor de contribuição extraordinária. É mais ou menos isso, né? Então, isso já acontece no plano de equacionamento atual e também está acontecendo no plano de equacionamento da contraproposta da PET. O que nós pedimos à PET? Que fizesse um estudo para que todas as contribuições normais fossem ajustadas, porque as pessoas têm que pagar a mesma coisa, né? Tanto quanto de equacionamento quanto de contribuição normal. Tá? Foi isso que a gente pediu. Mas aí vai ser 14? Vai ser 14 para todos os... A ideia é que a inicial seja 14 para todo mundo. Isso. Está repetido aqui. Bom, já que eu puxei esse assunto, e a senhora respondeu certo, estou acabando aqui porque eu quero mudar a apresentação ainda. Vocês acham, acho que a grande maioria aqui, pelo que eu vejo, está nessa situação de que vai acabar pagando mais um pouco de contribuição na proposta da Petros. Vocês sabem por que está sendo proposto isso, essa contribuição linear? Eu vou fazer uma apresentação para vocês, porque do jeito que foi feito esse plano de equacionamento que nós estamos pagando hoje, há um risco, é óbvio que isso é sempre num limite, que nós não chegamos nele ainda, mas há um risco de insolvência do plano. Há um risco, porque como as contribuições extraordinárias estão progressivas, há um risco de que quem ganhe mais tenha, no limite, contribuições extraordinárias acima do próprio valor do benefício. E aí, não é que, tudo bem, ele ganha mais, ele deve ter poupado, ele tem uma reserva, ele pode viver, eu que ganho menos que não posso. Não é isso. É que é preciso contar com a contribuição dele para pagar o benefício de quem ganha menos. Entendeu? Porque senão acaba para todo mundo. Então eu vou fazer aqui uma apresentação que é exatamente em cima disso, mas eu já dei o resumo para vocês talvez acompanharem melhor um pouquinho o que eu quero dizer. Bom, então já fiz aqui essa introdução, né? E, assim, vários planos de benefício definido, eles utilizam a tabela de contribuição normal de forma progressiva. Isso faz sentido, a contribuição normal. Por quê? Como é que é calculado o benefício do aposentado? É a média dos últimos salários dele, menos o benefício do INSS. Ora, se o plano não vai cobrir aquela parcela
né, que é coberta pelo INSS, a contribuição sobre a parcela do salário do participante, né, até o nível do teto do INSS tem que ser menor. Tem que ser para cobrir só benefícios secundários, por exemplo, o pecúlio, né? Então, assim, a contribuição sobre o salário do participante da ativa, né, para o pagamento do benefício do plano, a contribuição normal, do pagamento do benefício do plano, ela está correta em ser progressiva, porque até o limite do teto do INSS ela tem que ser bem menor mesmo. Agora, em caso específico de déficit, eu faço aqui um questionamento. Faz sentido a gente ter esse mesmo raciocínio? Né? Aí eu faço aqui um exercício mental. Né? Se a gente tem um déficit de 30%, primeiro eu explico o que é um déficit. Né? É quando o patrimônio do plano, ele não é suficiente para cobrir os compromissos do plano. Então, por exemplo, se a gente tem um déficit, se o patrimônio é 30% inferior a esses compromissos, como é que a gente deve recompor esse patrimônio? Né? Por exemplo, aqui, o Chicão deve pagar 10, o Marcelo 30 e eu 50, ou cada um de nós paga 30, porque falta 30% de patrimônio para cobrir esses compromissos. Né? Por que você vai pagar 10 e eu vou pagar 50, se falta 30% para pagar o compromisso de nós dois, independente do valor do teu salário? Entendeu? Eu coloco aqui, olha, em um plano BD, a gente tem a informação do patrimônio individual. Nós não temos, desculpa, a informação do patrimônio individualizado, mas nós temos a informação dos compromissos do plano com cada um de nós individualizado. Né? Vocês sabem disso porque a Petros até mandou para a gente agora o negócio do PP3, né? Quanto cada um tem de direito e tal, não sei o quê. E ele foi feito assim, né? Pegou-se o compromisso do plano, que é o valor do benefício, né? Pela nossa expectativa de vida, e aí tem lá atrás, pela taxa de juros, é o valor presente, tem todo um cálculo, mas tem a ver com o valor do nosso benefício. Né? Então, em um plano em equilíbrio, o patrimônio individual é igual ao valor da soma das reservas matemáticas individuais. Né? Em um plano deficitário, para apurarmos a quarta parte do patrimônio de cada participante, aplicamos a proporção individual da reserva matemática sobre o total do patrimônio. Ou seja, como é que a gente acha o patrimônio individual? Reserva matemática é qual é o compromisso do plano conosco. Então, um participante 1, o plano tem um compromisso de R$2 milhões com ele. Isso aqui é chute, tá, gente? Participante 2, 5 milhões, e o participante 3, 8 milhões. Somados, o plano tem 15 milhões de compromisso do plano com esses 3 participantes. Só que lá na primeira coluna, ele só tem 10 milhões de patrimônio. Como é que faz? Né? 2 milhões corresponde a 13% do total dos compromissos do plano, dos 15 milhões. 5 milhões corresponde a 33% e 8 milhões corresponde a 53%. Se a gente pegar essa proporção dos compromissos e aplicar lá no patrimônio, a gente vê qual é o patrimônio individual de cada um. Ou seja, 13% de 10 milhões, tá? 1 milhão e 300. Se 33% de 10 milhões, 3 milhões e 300, e 53% de 10 milhões, 5 milhões e 300. Ou seja, para esse participante 1, o plano, ele teria 1 milhão e 300 no plano, só que ele precisa de ter 2 milhões de reais para ter seus benefícios cobertos. Mesma coisa aqui no participante 2, ele tem 3 milhões e 300 no plano, mas ele precisaria ter 5. E o participante 3 tem 5 milhões e 300 e precisaria ter 8. Então, utilizando aqueles números do quadro anterior, se o participante 1 tem 1.300, mas precisaria ter 2, ele tem um déficit de 666 mil. O participante 2
tem 3.300, mas precisaria ter 5. Ele tem um déficit de 1.600. E esse aqui, o 3, tem um déficit de 2.600. Esse participante tem um benefício, obviamente, menor do que esse, e esse tem um benefício menor do que esse, porque o compromisso do plano com eles, né, esse é menor do que esse é menor do que esse. O déficit que eles devem ao plano também é assim. Esse é menor do que esse, e esse é menor do que esse. Tá? Ele deve menos do que esse. Ele deve menos do que esse. Só que se nós pegarmos a proporção do déficit, ela é igual, ela não é progressiva. Ela não é do jeito que nós estamos fazendo. 666 mil é 50% do patrimônio dele. 1.666.000 é 50% do patrimônio do participante 2. 2.666.000 é 50% do déficit do participante 3. Então, gente, se nós começarmos a desmontar essas proporções, a gente vai estar trazendo um futuro prejuízo para o plano, que vocês vão ver o que pode acontecer agora. O plano, gente, olha só, o que eu vou mostrar agora aqui é um plano que existe no mercado. Tá? Está acontecendo isso com ele, mas o plano Petros não está perto disso, tá, gente? Eu só estou dizendo o seguinte, olha, se nós não ajustarmos isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos falando, que está nessa proposta que está sendo apresentada, pode ser que no futuro aconteça, mas não estamos perto disso. Vocês também não vão enxergar, mas isso aqui não é importante. É só para vocês entenderem o que está acontecendo com o plano que existe no mercado. Isso aqui é uma tabelinha do ano de 2014, de 2015, de 2016, de 2017 e de 2018. Esse plano tem 5 equacionamentos seguidos. Todos eles feitos com alíquotas de contribuição extraordinária progressiva, que é o que nós estamos tentando combater agora e é o que está sendo feito no déficit de 2015 da Petros. Então, são 3 patrocinadoras, é um plano que tem contribuições diferenciadas pelas patrocinadoras. Eu vou pegar aqui só a B, que fica mais fácil para eu ler. Em 2014, o participante pagava 201, 416 e 1528 de extraordinária. Em 2015, 2, 4 e 15 e 1522 de extraordinária. 2016, 2,74, 5,68 e 20,86 de extraordinária. Isso são as alíquotas progressivas, tá, gente? 2017, 0,74, 1,51 e 5,66. E 2018, 3, esse aqui ainda não está aprovado, isso está em estudo, tá? 3,62, 7,49 e 27,48. Aí, isso são somados. Esse é o déficit de 2014, de 2015, de 16, de 17, de 18, e ainda tem a contribuição normal. Tá? E como é que isso é tratado? Como é que isso funciona? Um participante com um benefício do plano no valor de R$ 5.900, ele paga de contribuição normal R$ 184, de contribuição extraordinária de 2014, 373, de 2015, 390, de 2016, 494, de 2017, 129 e aprovado o equacionamento de 2018, 557. No total, R$ 2.130 de contribuição. Ele ganha R$ 5.900. Ainda sobra para ele mais da metade do valor do benefício. Como ele é feito com alíquotas progressivas, ou seja, quanto maior o salário, maior as alíquotas, um participante com benefício de R$ 10.000 já paga R$ 9.171 de contribuição.
Ou seja, não sobra R$900 para ele. Eu fiz aqui a conta, eu fiz um exercício assim, eu fiz um simuladorzinho, R$11.200 nesse plano, para essa patrocinadora, que é a B, tá? Zera o benefício. A partir daí, ele fica devendo para o plano. Então, o exercício com R$15.000 de benefício, ele teria que pagar R$17.000 de contribuição para o plano. R$17.700 de contribuição para o plano. A gente não está, vou voltar aqui, porque às vezes isso aqui assusta demais, eu só estou querendo explicar o porquê da contribuição linear. A gente não está aqui, a gente está aqui indo para cá. A gente tem um equacionamento com um segundo já dado. Tá? Mas nesse caso aí, ele não tem a paridade da patrocinadora, certo? Com relação à contribuição. Esse plano aqui tem uma patrocinadora que tem paridade. Tem, mas isso aqui vai acontecer independente da paridade. Isso vai acontecer por causa da proporção das contribuições. É progressiva. Isso acontece por isso. Porque se ela for linear, o teu raciocínio está certo. Aquilo que você veio conversar aqui comigo. Se a contribuição for linear, o teu déficit vai ser no máximo de 50% do teu benefício, porque os outros 50% é da patrocinadora. Certo? Mas como ela não linear, não linear, como ela é progressiva, aqueles que ganham além do teto do INSS podem passar de 100% do benefício. Tá? E aí, o que acontece com esse cara? Vocês acham que ele vai pagar? Ele tem 15 de salário. Mesmo que ele tenha reservas, ele vai pagar esses 17 para o plano? Agora, vocês já entenderam que ele teria que pagar? Mas ele teria, sabe por quê? Porque para pagar essa diferença de 5.900 para 2.200, aqui arredondando, 3.700 para essa pessoa, eu preciso desse dinheiro. Não, se você é ele, se eu sou ele, ninguém vai pagar. Lógico, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. Solidariedade tem limite. Né? E é por isso que eu estou tentando explicar que o mais correto é essa tal de contribuição linear e não essa progressiva. Porque, infelizmente, o limite aconteceu e dá para mostrar. Eu só tenho uma dúvida. Sim. Tudo bem que aí essa progressão. Só que tem um custo lá que foi de... houve essa coisa da PET que estava devendo aí 36 milhões. Tá? E essa contribuição para ser vitalícia, quer dizer que se mesmo que pague todos esses 36 milhões, a gente ainda fica devendo? Não. Eu mostrei na apresentação anterior que a gente também pediu que haja um plano de reversão de tudo isso que a gente está fazendo de esforço. Né? Então, começando... Por exemplo, nós já pagamos, bom, pelo menos eu, né, porque quem entrou com liminar, eu não fui contemplada com ela, gostaria, mas... Eu também estou pagando desde o início. Pois é. Então, eu já paguei, pelo menos acredito que eu já paguei uma parte desses milhões de 2015. Certo? Sim. Então, se agora todos não foram... Não, olha só. Vai ser descontado. Todo mundo vai ser descontado. Todo mundo vai ser descontado. Então esse valor vai ter... Não, ele inclusive, ele estava batendo lá no início os 36,9, por isso que está caindo para 34. Por isso está caindo para 34. Tá? E eu pensei até que sua pergunta fosse outra. No caso de superados sucessivos, que graças a Deus esse ano a gente está com superados, a gente está propondo um plano de reversão desses esforços. O primeiro deles ainda não é visível para a gente, não sente no bolso, mas evita déficits sucessivos, que é a redução da taxa de juros. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter déficits sucessivos, porque a gente não vai conseguir atingir, com a rentabilidade que hoje o mercado permite, a gente não atinge aquela taxa que o plano está esperando. Então, reduzindo essa taxa, a gente deixa o plano, vamos dizer assim, é uma questão de responsabilidade isso, né? Deixa o plano com a premissa adequada para que outros
outros superávites possam vir a reduzir contribuição extraordinária, reduzir contribuição do 13º e, no limite, lá no final, aumentar o valor do pecúlio. A gente está propondo isso para que isso fique, inclusive, registrado no documento. Então, aqui, gente, só para encerrar, é um texto, mas é exatamente isso que eu disse, né? Que nesse exemplo, benefício de 15 mil, a contribuição seria de 17.700. E esse participante não receberia qualquer benefício, ainda ficaria devendo ao plano R$ 2.700 todos os meses, inclusive sobre o 13º. E aqui eu digo que realmente ele deve isso, embora eu concorde que não pagaria, ninguém vai pagar, né? E se ele não pagar, o plano não terá recurso para arcar com os benefícios do que ganha menos, pois ele estará insolvente. Vocês entenderam isso? Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante que tem que se refletir e entender do porquê que está se propondo essa alíquota linear e que realmente pesa mais no bolso de quem ganha menos. Isso ninguém queria fazer. Mas, olhando um pouquinho para frente, é o que tem que ser feito.